Agora sim, Bru. Agora sim. É sério que você ficou com a música de fundo sem tela, só esperando chegar? Ah, eu mudei a conta do Instagram e para engajamento, e aí eu não tava conseguindo te colocar, tava falando que você tinha que pedir para participar, por isso que demorou um pouquinho para você entrar. Tá bom. Como tá a música de fundo aí? Tá alta? Tá boa? Ah, pra mim tá boa. Vou baixar um pouquinho. Bom, minha voz tá uma maravilha, né? Que eu tô sarando uma dor de garganta aí de uma gripe. É, uma gripe. Vários medicamentos aqui. Sintomatizei, né? Somatizei e sintomatizei, né, Bru? Uhum. A gente E sabe aí? muito bem a origem dessa gripe aí. Coisas não ditas. E aí, pessoal, uma ótima tarde. A gente espera que esse novo horário seja melhor para vocês participarem com a gente, né? E o tema tá sensacional, né, Bru? Tá. E- Preparado? É uma boa pergunta. Eu acabei de sair de um atendimento, então assim, preparado. Vou dizer assim, nossa, estudei pra vir? Não. Raramente eu estudo. Eu nunca estudo pra vir pras lives. Mas nessa eu resolvi bater um olho aqui, porque eu já tenho material pronto para isso. Então eu já fui lá ver meu material sobre tristeza, só para relembrar e tô pronto. É Ótimo. aquela coisa, eu já nasci pronto. É a louca. Eu queria tanto pôr um efeito pra eu ficar bonitinha, mas não sei, pô. Uma hora eu aprendo. Bom, o pessoal tá entrando, venham participar com a gente. Bru, a gente já nasceu pronto, Bru. A gente não precisa estudar. Você já estudou por 5 anos, entendeu? Era o que você tinha pra fazer. Então, eu já fiz esse material, já tá publicado no meu Instagram sobre tristeza. Então, eu só li o que eu já tinha feito, então, Né? tamo Só para aí. dar aquela relembrada básica, né? Nos conceitos, nos sintomas. E aí, É. o que a gente faz da vida quando dá merda? Quando não dá certo alguma coisa na nossa vida? Nós temos 3 fases, né, Bruce? Não sei se você quer mudar a ordem, mas eu tinha pensado em falar primeiro da tristeza. O que você acha? Podemos. Se quiser Podemos. mudar a ordem também, fica à vontade. A ordem dos fatores. Porque assim, vamos falar da tristeza primeiro, porque ela é a base, né? Os outros derivam dela. Então vamos falar pela base de tudo. Porque o sentimento de tristeza, para quem assistiu divertidamente, sabe da importância que é esse sentimento. Porque é na tristeza que nós equilibramos o nosso corpo. Ele é como um reset. Porque quando ficamos antes da tristeza, nós estamos em desequilíbrio. Alguma coisa está muito acima ou muito abaixo, estamos em completo desequilíbrio. E a tristeza, ele, o externo é o interno regulador. Então ele regula os nossos sentimentos, nossos hormônios, todos eles, traz do zero. É como se o seu celular está travando. Você coloca o reiniciar. É, é o choro. Porque aí ele volta tranquilamente, com tudo fechadinho, e vamos lá, começa de novo. A tristeza é para isso. E o que a gente faz quando está triste? Nós refletimos sobre o que está acontecendo, sobre a postura dos outros, sobre a nossa própria, sobre o contexto que nos levou a isso. Então nós olhamos com muito carinho esse contexto inteiro. Então a tristeza, para quem é empático, é muitíssimo importante. Sem sentimento de tristeza, não somos empáticos com o outro, não somos empáticos com nós mesmos. Então a gente se perde quando nos recusamos a ficar tristes. Então nós precisamos disso. Nós precisamos da tristeza para se sentir bem, porque depois desse reset, né, desse começar de novo, é que a gente tem condições reais de tomar decisões na nossa vida. Sem isso, fazemos decisões impulsivas
e muito ruins, via de regra, que leva para consequências muito piores. Então, a gente precisa da tristeza para fazer aquela análise com carinho, com aquele olhar criterioso. E aí, assim, a gente tem condições de usar a raiva para fazer é, nossas escolhas no dia. Então a tristeza é tão importante, gente. A gente negligencia demais a tristeza. Sim. Pessoal, eu não sei se para você está dando uma tremidinha também no vídeo do Bru. Eu não sei se é só aqui no meu. Você tá tremendo alguma coisa aí, Bru? Não, você deu uma travadinha assim de 0,8. Então, o meu celular despertou para eu tomar o anti-inflamatório. Licença, gente. Aí travou. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Travou. Porque o despertador tocou no meio da live. Se estiver travando, o pessoal avisa que a gente atualiza aqui ou sai e entra de novo para ficar bom para vocês, tá? Mas o áudio tá perfeito, só tava o vídeo mesmo dando uma tremidinha por aqui. Então, Bruno, é importante, todos os sentimentos, todas as sensações, né, são importantes. A Saúde Zen comentou aqui que tá tremendo, mas que o áudio tá perfeito. Vamos ver se para aqui. Bom, todas as sensações, todos os sentimentos são importantes, né? Bru, quais são as características da tristeza? O que determina quando a pessoa está com tristeza? O que é isso? Vamos pelo visível que todo mundo vê, né? Quando a gente coloca aquela lágrima, sabe aquele emoji? A gente tá sorrindo com uma lágrima assim? Então, a tristeza já se mostra aí. Ela é muito característica. Todo o sentimento tem a sua face, né? Quem viu vídeos de análise de comportamento, que tem bastante por aí, percebe-se que quando você levanta, essa parte aqui representa um nojo, né? Então, quando você tá com nojo, você faz aquele. Quando você tá com tristeza, você, sabe, isso aqui desce, enfim, tem todos os sentimentos têm a sua face própria. Então, quando a gente fala, ih, fulano tá com raiva, é porque a gente identifica essa linguagem. Segundo, quando a pessoa tá triste, o tom de voz dela desce, fica um pouco mais grave. Quem me vê por live, a Fernanda, que é a massoterapeuta aqui, ela me conhece muito bem. Quando começa a ficar empolgado com o assunto, meu timbre sobe. Eu começo a falar alto, começo a falar fino, minha voz vai afinando, porque eu tô alegre, então eu não sei, alguma coisa aperta aqui e a minha voz sai estrondosa. E a tristeza é o inverso. A voz fica um pouco mais grave, o tom fica mais ameno. É uma característica também dessa tristeza fisiológica, né? Das alterações fisiológicas que acontecem. E socialmente, a pessoa triste, ela é mal vista, mas nem tanto. Porque uma pessoa que é mal vista, a pessoa quando ela tá triste, fala, ai, não fica assim, porque a tristeza incomoda. A tristeza incomoda demais e ela é feita para isso. Então, quando a pessoa tá triste, o ambiente vai lá, viu? Eu berro, fico falando alto em público. Você berra quando você tá empolgado. Sim, nossa senhora, eu acho que eu fiz isso na live de ontem. Enfim, quando a pessoa ela é triste, ela demonstra sinais de tristeza, ela tem esse. Ela incomoda as outras pessoas. E as outras pessoas fazem. Vão lá fazer um acolhimento. Porque a tristeza ela é um sentimento que acolhe, é agregador por natureza. Então, quando uma pessoa está triste, ninguém simplesmente ignora. As pessoas vão ao auxílio. Do jeito certo ou do jeito errado, mas vão. Né? Você já viu, presenciou alguma coisa assim já? Sim, mas a tristeza, porque assim, é uma linha tênue, né, entre a tristeza e o desamparo já é totalmente diferente, né? Mas é uma linha tênue, porque às vezes a tristeza, ela é sutil, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem banal, né? Ai, putz,
ia em algum lugar, cheguei lá, tava fechado. Fiquei triste, porque eu queria muito ir. É muito leve, né? Então, até onde, que nível que vai a tristeza e dali para passar para o outro sentimento, porque é muito sutil um com o outro, né? Até por isso que a gente colocou aqui três, porque o pessoal confunde muito, né? A tristeza, o desespero e o desamparo. Então, a tristeza, eu falaria que ela tá ali no nível um, né? No básico. Então, putz, meu time de futebol perdeu, tô triste. Fui me pesar, queria ter emagrecido, não emagreci nada, tô triste. Em falar nisso, eu tô triste. Eu tô triste porque eu tô com a garganta inflamada, tô tomando remédio, eu tô totalmente inchada. Eu fico com a bochecha enorme, eu fico totalmente inchada. Olha isso aqui, ó. Eu fico muito triste. A gente trabalha tanto para manter a beleza, para dar uma emagrecida, aí a gente toma remédio e eu tô parecendo um balão. Tô triste, tô muito triste com isso. Então a tristeza, ela é para mim, tá? Você me corrija, psicólogo, que pra mim é isso, é aquele mais básico. Então, putz, tô triste. Putz, tô chateada com isso aqui. O chateada também é uma boa, né? Chateada, Uhum. tristeza, pra mim é a mesma coisa, o mesmo nível, né? De sentimento. Então, tô triste porque meu time perdeu, porque eu não gostei do final da novela, porque eu não gostei do final do filme, porque eu não consegui fazer alguma coisa que eu queria. Puta, fiquei triste. Mas é uma coisa que passa rápido, né, Bru? É um sentimento rápido. Ele não é profundo. Ele é uma tristeza e ok. É isso mesmo? Até a parte do ser rápido, sim, estava correto. É porque é muito relativo. Porque uma pessoa que perde um ente querido, ela fica em luto, mas o luto é tristeza e ele se estende. O meu time vive perdendo, então minha tristeza é contínua para esse Então a time. tristeza Obrigado, ela São Paulo. vai desse nível até mais básico até o mais profundo. Então no luto, então ele continua Vai, sendo tristeza. Ele não vai para um desespero ou um desamparo, ou depende também. vai, porque assim, é como as cores, né? Tem a raiva. A determinação é raiva. A violência também é raiva. Mas estão todos dentro do mesmo espectro, né? Então, tem as subdivisões. Então você pega lá o verde claro, o verde escuro, o verde darará, o verde água, enfim, os verdes. Você tem ali, e você tem as misturas também, né? Então, os sentimentos são idênticos. Então, é o sentimento primário. O medo é um sentimento primário. Então, você tem ali. Por exemplo, a angústia é uma mistura de medo e tristeza. Mais de medo, mas com tons de tristeza ali. A vontade de vencer é um misto de raiva com alegria. Porque você tá ali, você age com a raiva, mas você faz aquilo ali com uma positividade. Opa, travou de novo? Mais um remédio? Meu celular tá. É o lembrete do remédio ainda. Desculpa, eu tô tentando tirar, mas não consegui. Na próxima acho que eu consigo. Ok. Enfim, os sentimentos são os mesmos. Então, para tristeza, então você tem a tristeza como o sentimento primário, ok? Só que dentro dela tem o desespero, tem o luto, tem a decepção, sabe? Dentro do medo você tem várias subdivisões. Mas é tudo medo. Apesar de serem subdivisões, todos eles são medo. Assim como, sabe quando aparece uma mulher e fala, ah, isso aqui é verde água, isso aqui é verde mato, isso aqui é verde. E um homem fala, isso é verde? E pronto. É isso. O homem, na, né, a gente fala no estereótipo, né? Vamos se ajuda aqui, né? Mas assim, para ele tudo é verde. Para mim tudo é verde. Para mim tudo é azul. É azul. Ah, é azul marinho, azul turquesa. É azul. Pronto. Porque entende o espectro como uma coisa só. E as mulheres já são educadas a identificar melhor os espectros, especialmente da tristeza. Então, elas conseguem ver as subdivisões com mais facilidade, tanto de cores quanto de sentimentos. Então, o desamparo, o desespero, tá dentro da tristeza. Tudo é tristeza.
Então, o tempo de duração dele varia de acordo com a expectativa criada e com o vínculo com aquilo. Se eu falo, poxa, quero ir no boliche, aí eu vou no boliche e tá fechado, ele concordou comigo. Chegou quem tava É... faltando na live. Ele sempre vem participar. o mascote. O mascote. É... Se nós sentimos isso, eu olho no boliche, poxa, tá fechado. Que pena. Agora, meu time, que eu tenho uma vontade maior de ver, e aí ele perde, fala, poxa, aí ele perde de novo, é diferente a minha tristeza do time perder e do boliche, que eu não tenho tanto vínculo com o boliche assim. Se um parente meu, sei lá, vai embora, falece, termina o término de relacionamento, sei lá, o fim da faculdade, que seja. É a minha relação com aquilo que vai determinar quanto tempo minha tristeza vai durar. Então o tempo é relativo pelo vínculo, pela expectativa. Eu esperava muito daquilo. Eu fiz aquilo e não foi como eu esperava. Pronto, fiquei triste. Mas quanto que você esperava disso? Aí determina de, poxa, se eu esperava muito, minha vida dependia disso. Então, minha tristeza vai durar bastante tempo, muito provável. Sim. E no desespero, qual que é a diferença? Qual que é a principal característica, Bru, do desespero? O que diferencia a tristeza do ato de desespero? O desespero, ele é quase que um rompimento com o social, vamos dizer assim. Porque quando você tá triste, ok, você tá triste, mas você age dentro de um aspecto normal do que as pessoas esperam de uma pessoa triste. Quando você vai pro desespero, você rompe uma barreira que o social não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer, e assim, você não tem perspectiva nenhuma. Você fez as análises que a tristeza faz, com carinho, mas não deu. Você não tá vendo o futuro. Geralmente, a tristeza é uma ausência de futuro. Você não O consegue enxergar à desespero. frente. O desespero, ele é essa ausência de futuro. Porque assim, se você não vê futuro, pra onde você vai? Você fica perdido. Então, você entra em desespero nesse, ou o futuro ele é terrível, ou ele não existe. É uma dessas duas coisas. Então, o desespero rompe com a lógica humana, porque nós somos seres do futuro. Nós somos seres voltados para o futuro, voltados para frente. Se a gente perde esse futuro de vista, entramos em desespero, porque e aí, eu vou para onde? Eu faço o quê? Eu só ajo hoje porque lá para frente eu quero alguma coisa. Se eu não tenho essa alguma coisa, esse norte, eu tô perdido. Se eu tô perdido, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu quero, eu não sei mais nada. O desespero é esse rompimento com a coisa mais humana que tem, que é esse viver buscando algo. O desespero ele vem com um peso de uma ansiedade, né? De você querer resolver aquilo de qualquer forma, a qualquer custo. Né? Então, por exemplo, meu Deus, eu preciso resolver isso, eu tô desesperado, o que eu vou fazer? Ele vem com uma angústia e um peso da ansiedade muito grande, porque o desespero a pessoa quer resolver para ontem aquilo, né? Então ela fica desesperada, buscando uma alternativa, buscando uma condição e causa muita angústia e ansiedade. Né? Então, o que na tristeza a gente fica, ela vai, como o Bruno explicou, de vários níveis, né? Desde de uma tristeza mais leve até uma tristeza mais profunda, né? E aí passando para os outros níveis, o, o... Nossa, me foge a palavra toda hora. O... Meu O Deus! desespero? O desespero. Ai, que desespero que eu fiquei agora que eu não lembro falar. O desespero, ele vai com uma angústia e uma ansiedade muito grande, né? A tristeza, ela não tem essa ansiedade. Tô triste, beleza. Tenho aí um nível de tristeza que pode ser mais simples ou mais profundo, né? Uma tristeza mais superficial, de uma tristeza comum, de uma rotina, ou uma tristeza profunda, né? Como você estava explicando. Então, ela não tem essa angústia e essa ansiedade. Estou triste,
Tô triste. Tô desesperado? Tô desesperado. Vem a angústia, vem a ansiedade de querer resolver, né? E a agitação. Porque, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, o desespero, ele vem com essa agitação, né? Do desespero. Estou desesperada, meu Deus do céu. Vem com esse peso. Então, essa é uma diferença muito grande para você aí que precisa perceber. Será que eu só tô triste? Será que eu tô em desespero? Se você estiver triste, você vai estar ali. Tô triste, tem vários níveis de tristeza, beleza. Agora, o desespero ele vai vir com essa angústia, com essa ansiedade, com essa agitação de querer resolver, de estar desesperado para resolver algo. É isso, né, Bru? Então, Por aí? é por aí. O desespero, ele é uma mistura de medo e tristeza. Porque é nisso, né? De como dois sentimentos trabalham juntos aqui. Porque é o medo de não saber o que fazer, de não ter perspectiva de futuro, o que eu vou fazer com isso. E a tristeza de você estar perdido, de você não saber para onde vai, além do medo em si, mas você fica assim, desamparado. Porque quando você tem um amparo, você só não sabe para onde vai, você tem uma coisa. Agora, se você se sente desamparado, não sabe o que fazer, nem com você mesmo, aí você junta o medo do externo, que é o medo é de coisas externas, com a sua tristeza que é interna. Você tem o sentimento profundo ligado a esses dois sentimentos. E aí é difícil lidar com isso, especialmente na hora, porque a pessoa não consegue enxergar nada. É como aquela coisa do touro, né? Fica tudo em vermelho, você não enxerga nada. Então é difícil desespero. Falar do remédio de novo. Consegui tirar o despertador do meu celular. Maravilhoso. Parabéns! Sim, sim. É porque fazer live com o celular, eu não sabia dessa, mas ok, vivendo e aprendendo, né? O despertador toca, trava tudo aqui. Sim, tem essa. É importante mostrar isso para quem precisa identificar, né? Porque às vezes as pessoas confundem muito, né? E elas não sabem nem explicar o próprio sentimento delas, né? O que eu tô sentindo, né? Uma angústia, uma tristeza, né? Um desespero. Então é importante a gente saber identificar para poder, quando for o caso, né? Buscar uma ajuda, né? Falando do desamparo, o que acrescenta para a pessoa cair no desamparo? Porque o desamparo, para mim, ele é o ponto final, ele é o fundo do poço. É quando você não enxerga mais alternativa, ninguém me ama, ninguém olha para mim, oh meu Deus, eu vou morrer, ninguém vai perceber. Aquela situação de autoabandono mesmo, aonde você cai e você não enxerga as alternativas, você não enxerga nada, você só fica ali naquele mundo de tristeza e sofrimento. Eu tenho uma história muito interessante de desamparo, porque assim, eu sempre falava assim, eu sofro de ansiedade. Sofro de ansiedade, há um tempo atrás, né? Sofro de ansiedade, ai meu Deus, eu fico ansiosa, né? Estudando, né? Conforme eu fui estudando psicanálise, fui fazendo curso, fui fazendo minha terapia, eu percebi que não era a ansiedade que eu sentia, né? Porque o que acontecia? Eu ficava em casa sozinha, né? E tinha uma situação específica que acontecia que me deixava extremamente angustiada, né? E eu ficava me remoendo, eu ficava ali, né, na situação sem o olhar do outro. E eu fui estudando isso e fui percebendo que isso não era a ansiedade, era o desamparo. Sabe quando você não tem vontade de levantar da cama? E aí que tá. Não era depressão também, porque em alguns momentos eu falava assim, cara, é depressão, né? Tô deprimida. Não, porque era uma coisa que acontecia, e aí você analisa e vê se está correto o raciocínio. Era pontual, tinha um tempo de duração, mas ele não se caracterizava, não entrava nas características da depressão. Então, era um desamparo, era um choro extremamente além do ocorrido, né? Era um sofrimento além do ocorrido, era uma fantasia
do que estava acontecendo não era real. Então, o que estava me fazendo sofrer não era real, era uma fantasia, né? E eu não conseguia cuidar de mim. Então, eu ficava, meu Deus, acabou a luz, eu ligava para alguém. Eu ficava desesperada porque eu não conseguia resolver, como adulta, os meus problemas. Aí eu caí em desamparo comigo mesma, aí eu me desamparava. Eu ficava, sabe, naquela situação de não conseguir cuidar de mim. E aí algo dentro dessa situação, sem dar muitos detalhes, vinha e eu ficava bem. Eu falava, quando eu alcançava o que eu queria daquela situação, o desamparo passava. Porque alguém acolhia aquela criança ferida, porque não era nem eu mesma. Quando eu enxerguei que era uma situação de desamparo e não ansiedade, ou nem depressão, como eu vinha tratando antes, como eu vinha olhando antes, eu fui conseguir. Aí eu consegui mudar, aí eu consegui sair. E aí quando eu percebia que eu caía naquela sensação, eu falava, opa, por que eu tô me sentindo desamparada? Aí eu falava com a minha criança interior. Eu falava assim, peraí, nós estamos aqui, você não precisa de ninguém, é eu e você, tá tudo bem, né? Então, o que você fala, o que a psicologia fala sobre esse sentimento de desamparo e as características? Sim, vamos pegar pela língua, né? O sufixo des já é o de. Já significa sem, né? Então, se a gente trocar Sem só o amparo. prefixo, é sem amparo. Você não se sentia amparada. Quando vinha alguém e fazia esse amparo para você, você já se sentia melhor, né? Então, o próprio nome já diz o que é o desamparo. É a falta de outra pessoa cuidar, de você não se sentir cuidada nem por si mesmo, nem pelos outros. Porque você não tem um ponto de apoio, né? O desamparo é muito isso. Talvez, não vou dizer que é o mais forte da linha da tristeza, mas dá para entender como o mais profundo que a solidão pode chegar. Porque talvez outra pessoa estando ali do seu lado não resolva. Você pode continuar se sentindo sozinha mesmo estando com alguém. Então, na linha da solidão, né, que está dentro da tristeza, talvez seja o mais profundo disso. Eu, nessa live, vou fazer muito advogado do diabo, porque né, eu começo a falar, então, mas isso tem seu lado bom. Tudo tem seu lado bom, não tem jeito, até nos sentimentos ruins. Porque são oportunidades. Todo sentimento são, assim, eles existem para alguma coisa. Todos eles. Os sentimentos ditos ruins, eu já falei isso em outra live, os sentimentos ditos ruins, eles só são assim porque a gente não quer sentir. É só isso. Que a diferença entre medo e alegria, tristeza, é que a alegria a gente quer sentir, os outros não. Mas tá tudo ali, no mesmo balaio. Então, tudo tem seu ponto positivo também. E não é aquela, no meio do caos, aí não, mas tem um lado bom. Né? Não é banalizando. Mas quando nós ficamos muito dependentes das outras pessoas e a gente se sente desamparado, é a oportunidade que a gente tem de se erguer, de não ficar mais, poxa, eu tô com alguém, eu estou com uma pessoa, eu estou com outro ser humano, que em tese é meu marido, namorado, meu filho, blá 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 blá. Só que estando com ela, eu me sinto sozinho. Então, assim, se você prestar atenção nisso, o que você está fazendo com essa pessoa? É uma oportunidade de você olhar o seu mundo, e isso a tristeza faz muito bem, da gente reparar no mundo ao nosso redor e falar, e aí, é isso que você quer? Você tem certeza disso? Se a gente se fixar na tristeza, a gente só vai sofrer e não vai sair do lugar. Aí se a gente faz uma análise curiosa disso tudo, e aí a gente fica, eu não quero isso, aí vem a raiva, o eu não quero é da raiva, e aí a gente muda o É o nosso mundo. movimento. Um movimento, exatamente. Fale-me. Levantou o Bru, você falou dedinho. uma coisa, sim, porque você falou uma coisa muito importante, muito legal, que é assim, quando você tá com alguém e você se sente triste do lado dessa pessoa, se sente sozinho, né? Porque existe
uma linha que é assim, você tem que estar bem consigo mesmo, então você tem que cuidar de si mesmo e estar bem, independente de ter alguém do seu lado ou não, né? Mas se você tem alguém do seu lado, você espera que nos seus momentos de tristeza aquela pessoa seja seu ponto de apoio, né? Então, como perceber, principalmente dentro de relacionamentos afetivos? Por quê? Pai e mãe geralmente vai olhar para o filho que está triste e vai amparar, né? Os amigos também, geralmente, quando percebem, vão ali dar aquele apoio. Agora, no relacionamento homem-mulher, ou casais homoafetivos, enfim, do relacionamento onde duas pessoas estão construindo algo e uma delas se sente triste, como é que a pessoa faz para perceber? Isso é muito legal e vai ajudar muita gente que está assistindo que precisa identificar isso, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas o meu marido não me ajuda, mas ele não me apoia, mas ele me deixa triste. Será que ele te deixa triste? Ou será que você está triste e ninguém conseguiria te deixar bem? Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa está triste e o outro está tentando agradar, mas ele não é o suficiente porque ela está desamparada, ela não está conseguindo enxergar nada, né? E outro ponto é que realmente a pessoa é o motivo da tristeza dela às vezes. Porque às vezes ela vai buscar um apoio e a pessoa ignora. E aí ela se sente um lixo, porque ela fala assim, cara, a pessoa que está do meu lado não consegue me ouvir, não consegue me acolher, não consegue me dar um colo quando eu preciso. E aí essa tristeza fica mais profunda ainda, que você fala, puta merda, eu tô sempre aqui do lado da pessoa, eu tô sempre aqui fazendo, e eu não tenho com quem contar. Não acontece muito dos dois casos, Bruno? Acontece, porque, igual você falou, nós precisamos ser autossuficientes. Ser adulto é ser autossuficiente. Ponto. Se a, se a gente depende de outra pessoa para se sentir bem, se a gente depende de outra pessoa para algumas coisas, nós já estamos em déficit com nós mesmos. Então, se o seu plano depende de outra pessoa, alguma coisa vai dar errado em algum momento. Porque a outra pessoa vai preencher esse vazio por um determinado período de tempo. Porque o vazio ele é seu e nenhum agente externo vai cobrir isso. Ou você é autossuficiente, ou, no bom português, vai dar merda. Então a gente precisa ser adultos no mundo adulto. A gente precisa ser adultos e ser suficientes para nós mesmos. Significa que a gente vai ser bom, que a gente vai ficar bem o tempo inteiro? Nem um pouquinho. Não significa isso. Significa que você vai ficar triste, você vai ficar bravo, você vai ficar chateado, você vai ter medo, mas você vai saber lidar. O outro estar com você é uma não é basicamente uma opção. A outra pessoa ela vai te ajudar no que ela tiver condições de fazer. E aí ela agrega. Ela não vai cobrir o seu buraco. Porque você vai ficar triste, porque, enfim, é a vida, faz parte. Mas se a gente for suficiente e a outra pessoa vir e agregar, lindo. Ela pode até fazer pouco e até fazer errado. Mas vai dar certo, porque assim, nós somos autossuficientes, nós enxergamos o outro. Agora, se o buraco nosso for muito fundo, ela pode fazer o esforço que for, ela não vai te tirar dali. E o problema é seu. E o contrário também existe. Se, poxa, você está fazendo de tudo, na sua visão, né? Você está fazendo de tudo e a outra pessoa ela quer ficar no buraco, não é que ela quer, é porque o buraco é tão fundo que ela não consegue. E um agente externo tem poder limitado. É ela que tem que resolver os seus próprios problemas. Não é a pessoa de fora. E às vezes o cônjuge, especialmente, tem esse peso. Né? Eu tenho problemas e eu casei porque eu não queria me sentir sozinha. Então, já começa um problema aí, não é mesmo? É uma necessidade sua. Aprende a viver sozinho para o outro ser opção. Senão, uma hora vai dar errado. Já começa por aí. Vamos dividir essa fala em duas, né? O que você acha disso, Mi?
Exatamente, perfeito, perfeito. Por isso que quando a pessoa percebe que ela tem uma falta, porque assim, todos nós somos seres faltantes, né, em busca da realização de um desejo, ponto. Mas quando você percebe que essa falta te gera uma tristeza e você não consegue identificar o que está acontecendo, é o momento de buscar terapia. Porque você está triste, ok, mas você tem que saber lidar com os seus sentimentos, seja o sentimento que for. Você tem que saber lidar com os seus sentimentos, você tem que saber lidar com a sua vida sozinho. Imagina um filho único que o pai e a mãe morrem, aí ele vai ficar atrás dos primos, atrás dos amigos, sempre atrás de alguém? Não, é você com você mesmo, independente da sua criação e tudo mais. Então, se está acontecendo alguma coisa que você não está sabendo lidar, você tem que buscar terapia para poder entender. Como o Bruno falou, você tem que ser um ser completo, único, sozinho consigo mesmo. Aí sim, você vai buscar alguém para dividir a vida com você, né? Sua rotina, suas coisas, mas você tem que ser o suficiente para você, até para você poder perceber se a relação é tóxica, se o outro está deixando a desejar, se aquele relacionamento está sendo suficiente para você ou não, porque se não for, você sai do relacionamento. Agora, se você não dá conta dos seus sentimentos, você não vai sair nem a pau. Por quê? Porque você não quer ficar sozinho, você prefere ficar num relacionamento ruim, porque você não dá conta dos seus sentimentos. Ou então, se você fala, eu tenho medo de ficar sozinho. Ok, como a gente Tô disse, mandando um coraçãozinho aqui. Obrigada, a, gente. a pessoa ela vai se sentir feliz com uma pessoa porque ela não queria se sentir sozinha. Mas aí passam uns 10 anos, a pessoa já tá com aquele buraco que tem um novo nome, né? Porque, ok, eu não tô mais sozinho, mas eu não tô feliz. Ela se sente ainda sozinha, mas começa a ter um outro nome isso. Por quê? Porque a pessoa ela foi suficiente por um período. Porque a questão é sua, Não é que você não fora, resolveu. é dentro. Então o que acontece? Você tá lá com um problema, você fala resolvi. Aí dá uns tempos, ele reaparece, novo nome, e aquele a outra pessoa vai ser insuficiente. Aí você começa a buscar outros estímulos, outras pessoas, outras experiências, e aí você acaba jogando aquele relacionamento bom na lama. Porque você tinha uma questão. E aí você vai arranjar outro relacionamento que também vai dar erro em algum momento, porque você está com esse buraco. E aí você fica, de tempos em tempos, trocando algumas coisas, porque Porque vai você ser o tem esse buraco. suficiente, sim, ele vai ser o suficiente durante o período da empolgação, da novidade. Passou, vai, porque é só aquela empolgação momentânea. Enquanto você não resolveu a raiz do problema, não resolve. A Ana Caroline comentou aqui, essa é a frase que eu mais escuto, o medo de ficar sozinho ou sozinha. Pode continuar, Bruno. Eu acabei de falar isso. Eu atendi 10 minutos antes de fazer a live, eu estava fazendo terapia. E eu falei isso pro cliente na primeira sessão. Desse medo de ficar sozinho que as pessoas têm. E o quanto nós temos essa noção de que nós temos medo de ficar sozinho, mas se você fizer enquete, né, e eu já vi isso numa live, eu vou trazer os dados da live que eu assisti sobre isso. A mulher fez uma enquete. Quantos de vocês se sentem sozinhos? 80% das pessoas se sentiam sozinhos. E desses 80% eram de pessoas casadas. Então, assim, ok, você tem outra pessoa. Bom, você continua se sentindo sozinho. Isso não é um problema, via de regra. Não é um problema da outra pessoa, isso é seu. E aí a gente fica, mas o que é se sentir com alguém, então? Porque você ter outra pessoa não te garante. E o que eu falei para esse cliente? Quando você está sozinho, você tem uma oportunidade. Porque você pode falar com qualquer pessoa. Qualquer momento. Eu E eu até falo isso trouxe um também. relato pessoal. E eu falei isso para ele quando eu fui para Curitiba, eu fui para conhecer alguém. Ok, conheci ela num dia, ok, legal. No segundo dia, ela não foi. Então, eu fiquei sozinho em Curitiba, sem conhecer nada.
Eu falei com a florista, falei com o pessoal que estava limpando a rua, eu tirei foto aleatoriamente em locais que pareciam históricos, mas eu não tenho a menor ideia. Eu falei com um monte de gente. Apesar de estar sozinho, eu tinha total liberdade para falar com quem eu quisesse. Se eu estivesse com alguém, a minha atenção era dela, apenas e tão somente. E aí, com quem é que eu tô mais sozinho? Se eu tô lá podendo falar com todo mundo, eu não tô sozinho. Se eu tô falando com uma pessoa só, eu tô mais próximo de estar sozinho do que se eu tivesse realmente sozinho. É algo pra gente pensar. Sim, total. Eu falo isso também, porque o que que acontece? Quando você está dentro de um relacionamento, né? E por algum motivo, seja o motivo que for, você se sente sozinho ou passa muito tempo sozinho e você tem um relacionamento onde existe dentro do relacionamento alguns combinados ou algum controle, ou às vezes por ciúmes, o outro te priva, né? De várias coisas. Então você fica ali. Então, por exemplo, se você está nessa situação e você é solteiro, você pode sair. Você vai para um barzinho, você vai para um restaurante, você vai para uma balada, você vai para a praia e você pode conhecer pessoas, você pode conversar com pessoas. Agora, se você está dentro de um relacionamento, você não vai ter essa mesma liberdade, porque o outro ele não vai estar ali fisicamente, mas ele vai estar lhe mandando mensagem: o que você está fazendo? Onde você está? Você não vai conversar com o sexo oposto, porque pode acontecer de gerar uma situação de ciúmes, em muitos dos casos. Então, assim, quando você está em um relacionamento e se sente sozinho, é muito pior do que você estar solteiro. Porque quando você é solteiro, você faz o que você quiser da sua vida. Você vai, você fala com quem você quiser, você entra em grupos, você conversa com todo mundo em uma liberdade que, ok, você faz o que você quiser da sua vida. Agora, se você está dentro de um relacionamento e se sente sozinho, ferrou. Porque você não vai poder buscar os mesmos artifícios de uma pessoa solteira. Você vai no malemar poder falar com as suas amigas, e se elas estiverem ocupadas, você se ferrou. Tem os familiares ali que às vezes a gente não quer falar com a família, a gente quer falar mal da pessoa, ou quer falar mal, ou quer falar dos problemas, ou quer falar outra coisa, não quer falar com a família, não quer falar com a mãe, quer falar com as amigas. E às vezes a amiga não pode, aí você vai fazer o quê? Você vai ficar caçando amiga na internet? Né? Só que aí você não vai sair, porque você vai sair pra onde? Imagina agora, ó, 6h46. A pessoa tá num relacionamento e tá se sentindo sozinha. Ela vai fazer o quê? Quais são as opções? Não dá para ir para qualquer lugar. Não dá para conversar com qualquer pessoa. É diferente. É o que você falou. Por algum motivo, é bem diferente. A sensação de estar sozinho e estar solteiro e estar sozinho dentro de um relacionamento, né, Bruno? E assim, isso a gente fala de relacionamentos não saudáveis, que relativamente é a gigantesca maioria. Por isso que a gente fala disso, de poxa, a pessoa não vai querer que você fale com amigo, com o sexo oposto. Mas essa é a realidade. Pouquíssimos são os relacionamentos saudáveis, né? Porque a pessoa foi trabalhar. Ok, ela foi trabalhar. Aí ela sai do trabalho e vai almoçar fora com o pessoal do plantão. Mas não, eu tenho que avisar pra fulana ou fulano que eu vou estar em tal lugar. Pra quê? Você é um ser humano, adulto, você vai pagar sua conta, você só saiu do plantão, saiu do seu trabalho e foi. Então, pra que eu tenho que prestar esclarecimento antes de fazer? Você chega em casa, fala, onde é que você tá? Você vai almoçar? Não, não vou. Por quê? Ah, eu comi lá depois do plantão. Ok, tudo bem, você é uma pessoa madura, adulta. Você tem que confiar na outra pessoa. Só que isso, quando a gente fala, parece até conto de fadas, mas então, esse é o certo, tá? Tipo, o problema é esse. Então, assim, a gente fala desse desamparo até com certa naturalidade, porque as pessoas que estão se relacionando se sentem assim. Elas se sentem sozinhas. E às vezes, com medo de ficar sem ninguém, elas ficam sozinhas com alguém. Solidão a Estranho, né? dois. Solidão. Nossa, gostei dessa. Tem uma música, Solidão a Solidão a dois. dois é o castigo. Depois eu posso dizer. É, música traduz a vida. Pois é, a solidão a dois é pior, muito pior do que o estar solteiro, porque aí a solidão da pessoa sozinha é opcional.
porque ela pode ter diversos amigos, diversas pessoas que pode fazer churrasco em casa, pode chamar alguém para em casa tomar alguma coisa. Ela tem opções de se interter, de estar no meio social, que quando ela está em um relacionamento solitário, a solidão a dois, ela não tem essa mesma opção, ela não vai ter as mesmas alternativas que ela tem quando ela está sozinha. E o relacionamento saudável, Bru, o que, que é? Poxa, meu parceiro está se sentindo sozinho, está se sentindo solidão, ele me comunica isso. Eu, como parceiro em relacionamento saudável, eu vou ver o que está acontecendo, se realmente eu não estou contribuindo para essa tristeza. Se a pessoa vem conversar comigo e eu nunca tenho tempo. Se a pessoa me manda uma mensagem e eu não respondo, eu ignoro a pessoa, passar um dia, sabe? Poxa, a pessoa que viaja a trabalho, eu não ligo por vídeo, não ligo, não mando mensagem, não mando nada. Poxa, aí a pessoa tá na solidão e na tristeza por conta do próprio cônjuge. Olha que loucura. É, isso acontece bastante. Mas aí, a gente é aquilo que a gente disse anteriormente. A solidão é da pessoa. Porque o outro é um ser humano adulto que, se ele viajou a trabalho, né? Dá pra ficar. E aí, comeu? E aí? Poxa, gente. O outro Mas ser existe humano uma diferença. existe. É porque existem. Nós somos bem diferentes. Seres humanos são diferentes. Então, tem pessoas que são mais independentes. De não vai avisar com antecedência algumas coisas que vão fazer. E outros que vão querer fazer junto, fazer questão de fazer junto, né? Porque não existe um relacionamento de tem que ser assim. Tem aquela coisa de respeito mútuo, tem que ter, né? Primeiro passo. As pessoas elas têm que ser saudáveis, fisicamente um pouquinho e mentalmente de preferência. Sim, ponto. O resto, os seres humanos são múltiplos. Então, tem humanos que vão viajar e vão fazer chamada de vídeo e vão trocar carinho. Tem outros que não. Vai viajar, vai fazer o trabalho, vai falar, ó, cheguei, no máximo. Cheguei, tô vivo, ó, tô no hotel, depois do dia inteiro sem falar nada. Porque somos todos diferentes. E aí, se uma pessoa carente casa com uma pessoa que é desligada, é um problema. Pra pessoa que é carente. Pra desligada, nem tanto. E aí, por quê? O buraco está no coração de quem? Da pessoa que está carente, porque ela que está em falta. E aí, não é o outro ter que se forçar a fazer algo que ela não quer, porque o outro vai ficar encucada lá em casa. Então, aí vai do característica do casal, se eles se combinam nesse ponto, num tantinho de sacrifício, porque um fala, ai, a pessoa vai querer que eu ligue, então eu vou ligar, vai. E aí ela faz um sacrifício aqui, e o outro, que não viajou, vai falar, eu sei que ele não gosta muito de ligar, então não vou ficar esperando que ele me mande mensagem a cada 4 horas, né? Então, deixa. É um combinado aqui. Mas quem tá ferido não tem esse combinado, que é o buraco tampado. Então, e aquilo que a gente falou na live passada, o buraco é seu. Então, se você está se sentindo mal, então é você não, o cônjuge é o menos culpado. É você que tem que ir lá e resolver essa questão. E se você fala, poxa, eu não queria assim, então, mas você casou com ele sabendo disso, né? Ou Assim, não, às vezes as pessoas mudam. Muitas pessoas mudam depois do casamento, né? Porque as acreditam pessoas que é na mudam zona de continuamente. conforto, sim. Mas é que o casamento, quando a gente entra numa rotina com a outra pessoa, a gente entra numa zona de conforto da rotina. E aí passa a se desligar um pouco de alguns detalhes importantes, né? E quando eu falo assim, que tem uma diferença, é assim, se você está dentro de um relacionamento, se você entra dentro de um casamento, você, um exemplo, tá? Vamos supor, vou viajar a trabalho e vou ficar fora por 7 dias. Não, eu tenho perfil desligado, não vou responder mensagem o dia inteiro, não vou mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas espera aí, eu tenho um companheiro, se eu vou viajar por 7 dias fora e eu não falar com a pessoa durante 4 dias, eu acho um pouco estranho. E
aí você me corrige se estiver errado. Tudo bem que você falou que depende do combinado, mas poxa, se eu tô casada, imagina nós dois, tô casada com você, Bruno. Fui viajar. Passo 4 dias sem te mandar mensagem. Não vai criando uma distância, uma desconexão, porque acontece que nesses 4 dias podem ter acontecido um monte de coisa com você. Você pode ter batido o carro, você pode ter ficado doente, você pode ter ganhado dinheiro, você pode ter arrumado outro emprego. E aí, nesses 4 dias, você vai se comunicar com quem? Porque se você falar para mim, a gente está trabalhando no home office, imagina que você ficou 4 dias em casa aí atendendo o paciente, e você quer contar para alguém as coisas que aconteceram no seu dia. Você quer conversar, você passou 4 dias sem falar com a pessoa. Aí a pessoa te manda um boa noite só. Depois de 2 dias a pessoa chega. Não vai criando um distanciamento. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de conversar, sou muito comunicativa. Entendeu? Então, assim, eu quero contar. A gente não se fala quase todos os dias, Bruno. E olha que a gente Fala. não é casado, a gente é amigo, profissional. Mas assim, você imagina, eu quero contar, eu quero conversar, eu quero interagir. A gente conta sobre os casos, conta sobre, né, estudos. Então, assim, se você está casado com uma pessoa que você passa durante 7 dias que existem na semana, mais tempo sem contato nenhum com essa pessoa do que com contato, e aí? Então, eu vou dar com outro exemplo. Tem uma amiga que a gente é muito próximo, há muitos anos. E assim, a gente se fala quase todo dia. Quase todo dia. E aí, de repente, toda vez, isso acontece direto, toda vez a gente para de falar do nada. A gente ficou aí 3 semanas que a gente trocou 1 ou 2 mensagens, assim, sumiu. Mas a gente está Hoje a falando de uma gente relação veio. de amizade. Então, hoje a gente veio, de repente, mandou um oi, oi, pronto. Começamos a conversar loucamente. Só não conversamos mais porque eu tô muito ocupado. Então não deu muito certo, mas a gente vai conversar mais. Isso, numa relação, aconteceria muito próximo disso. Porque relação é relação. A gente tende a olhar relação amorosa de uma maneira, mas depende do combinado, depende do casal, depende das características daquela pessoa e qual a necessidade de cada uma delas. A sua necessidade é falar, por exemplo. A minha também, gosto muito. Eu estou aprendendo agora a ficar um pouco mais quieto, a fazer as outras coisas, até porque eu estou ocupado demais. Eu trabalho falando, então agora já estou aprendendo a ficar mais quieto. Mas isso depende muito do combinado do casal. Porque esse tempo sozinho, e como a gente disse lá no começo, é uma oportunidade. É uma janela que você abre para você não ser dependente da outra pessoa. Para a outra pessoa não ser obrigada a te dar atenção. E sim, que ela te dê atenção quando ela quiser te dar atenção e você estar ali com ela, os dois juntos, fazendo aquele tempo juntos valer a pena. Então a gente tem que olhar para algumas relações de, poxa, se ela tá lá, ela fala, poxa, eu tenho que mandar mensagem para ela. Vai ser proveitoso? Não, obrigado Provavelmente não. nada é, né? Então assim, depende do casal mesmo, né? Depende realmente do combinado. Porque é aquilo de se a pessoa se forçar a fazer algo que ela não quer, vai fazer de mau gosto. E se ela tiver que toda vez que viajar tem que fazer isso de mau gosto, nossa, isso vai criando uma casca, né? Não, mas eu digo da rotina, pode ser dentro de casa mesmo, na rotina do casal, né? Se você fica mais tempo distante e você não se comunica, eu não sei, mas não sei, eu vou levantar uma enquete sobre isso. Porque você está ali todos os dias com a pessoa. Se você não interage, não vai criando uma coisa estranha. Imagina 2 pessoas trabalhando no home office o dia inteiro e passar 3 dias sem se falar dentro da mesma casa. Então, de novo, depende. Por exemplo, o povo nórdico, né? O povo lá da Islândia e por aí vai. Eles ficam em quarentena 4, 5 meses todo ano. Porque lá neva demais, tá um frio que não dá para sobreviver do lado de fora. Então eles ficam em casa
sem falar nada durante meses. Porque é quase que da cultura, porque acaba o assunto, não tem o que fazer. Duas pessoas em home office trabalhando juntas, Acabou o uma hora não assunto. tem o que falar. Não tem. Então, o que a pessoa faz? Meu, cada um vai ler seu livro, cada um vai fazer suas coisas. Eles não vão conversar. Porque não tem mais. A vida dos dois tá aqui, acabou. Então, quando eu vejo os finlandeses na Fórmula 1, por exemplo, eu gostei muito por conta do Kimi Raikkonen, que o cara é calado, é um gelo. O colega de equipe dele, Felipe Massa, na época, meu, todo descontraído brasileiro, nossa, conversava com todo mundo. O espanhol também, Fernando Alonso, nossa, mais ou menos, né, ele é marrento. Mas ali conversava com as pessoas, tal, mas carinha fechada, mas beleza. O finlandês trabalhava com aquelas pessoas, o apelido dele é Homem de Gelo, porque ele não muda a expressão pra nada. Pra quê? Sabe? Então, assim, vai daquelas pessoas e daquela experiência, daquela vivência. Eu cresci numa casa onde os meus pais, eles têm uma relação de carinho muito grande entre eles. Então, pra mim, é estranho quando eu vejo um casal que não se fala. Porque na minha referência, meu pai tá sempre lá, dando um beijo na minha mãe, os dois dando uma risadinha, um abraçando o outro. Isso é constante. Então, quando eu olho outros casais mais calados, falo, estranho, né? Mas é só diferente. Tem outras pessoas que eu conversei, que eu já conheci na vida, que falaram: eu nunca vi meus pais se abraçarem e se beijarem. Então, os relacionamentos deles seguiam a mesma tônica, de não tocar. Pra mim é estranho, que na minha referência, mas é a referência dele, tá, vai fazer o quê? A Aí gente se um, volta de novo na infância, na criação, né? De tudo que nos torna o que nós somos hoje. referências. Então, assim, se você tá numa cultura de mais carinho, você tende a seguir essa tônica. Não é regra, mas a tendência é essa. E, da mesma forma, quando você se sente desamparado, você pode ter visto pessoas da sua infância desamparadas e o que elas fizeram. Né? Então, as referências também vêm para isso. Tem uma. Quando eu fiz enquete e veio dois relatos, que na verdade é o mesmo relato. Onde a pessoa que eu falei que eu ia responder isso em live, ela se sentia sozinha em casa, ela é casada, ela se sentia sozinha em casa, desamparada, sem ajuda. E os pais dela também não querem ajudar em nada a ela. E ela se sente sozinha. Isso é ruim? Isso é ruim. Mas, para seguir uma vida adulta, e ela necessitar tanto da ajuda de terceiros, alguma coisa aí tá faltando. Tipo, os outros têm que ajudar, tipo, por opção, para dar um apoio, mas você já tem sua trajetória, já tem a sua carreira, então por que você necessita tanto que seus pais continuem te ajudando? Não tem uma coisa faltando aí? Ou ao contrário também, né, Bru? Quando a pessoa, ela tem que ajudar muito os pais ou os irmãos. Quando ela sente a necessidade de ajudar, às vezes não é nem que as pessoas precisam. Então imagina que um pai e uma mãe não precisem de ajuda, mas a pessoa tá lá, sempre querendo fazer algo, né? Ou então a pessoa tá lá, o casal de velhinhos tá lá, tá tudo certo, né? E a pessoa quer estar lá, quer ir junto, quer ajudar, quer fazer alguma coisa. Ela tá buscando, na verdade, preencher esse sentimento também, né? Sim, exatamente. E aí, a gente pensa Fingindo que o no. outro precisa dela, ou achando que o outro precisa dela, para ela se sentir importante e para ela se sentir amada. Porque, na verdade, as pessoas vão viver na boa sem ela. Eu Ela já que caí precisa nesse dos golpe. outros. Ela que está precisando dos outros, na verdade, né? Por isso que a referência de desamparo e de tristeza é única de cada um também, porque às vezes o que vai me causar desamparo para o outro é uma besteira, é uma bobeira, né? Para o outro, nossa, mas espera aí, eu não te atendi, você, né, que ficou desesperado atrás de mim, tudo bem, mas o que que aconteceu na infância dessa pessoa que trouxe, né, essa dor até a fase adulta e que esse gatilho ocorrido
disparou. Porque não é o ato em si. O ato em si ele é só um gatilho que vai desencadear um buraco, um negócio que está lá dentro, que está enraizado na criação da pessoa. Por isso que a terapia ela demora anos. Não é de um dia para a noite, né? O autoconhecimento profundo, a gente está falando de uma vida inteira de paradigmas, de coisas. Quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de situações que precisam ser resolvidas. Eu não sei se existe, Bruno, alguém que não precisa de terapia. Existe isso, alguém bem resolvido, que não precisa de autoconhecimento? É muito difícil a gente falar. Todo mundo precisa de terapia quando a gente é terapeuta. Né? É aquela coisa, o educador físico vai falar, não, todo mundo precisa fazer exercícios. Ele é educador físico. Mas eu Ele entende. concordo, todo mundo precisa Sim, fazer exercício, todo mundo precisa ter uma boa nutrição, eu concordo. Terapia também. sim, a nutricionista vai fazer a mesma coisa. É que quando a gente faz parte disso, é também a gente destacando o nosso próprio trabalho e a importância dele. Mas se a Como gente olhar com pessoa, como carinho, ser humano mesmo. a gente precisa sim de autoconhecimento. Esse autoconhecimento pode vir de N formas. Pode vir de um lar que propicia isso, né, de um lar acolhedor, pode vir das religiões, algumas religiões que propiciam o autoconhecimento, um pertencimento a um lugar, pode vir de causas que você luta, sei lá, o Greenpeace, Movimento Negro, LGBTQIA+. Esses movimentos que te trazem também uma identidade e que te trazem conhecimento embutido nisso. Porque você vai se compreender dentro daquilo. Então, as pessoas, elas precisam de autoconhecimento. E a terapia é um dos caminhos para você conhecer você se conhecer. Esse autoconhecimento, a terapia é um dos caminhos. Não o único maravilhoso e perfeito. Mas é um caminho que eu recomendo muito. Fazendo de novo, né? O terapeuta recomendando a terapia. Mas é algo muito bom. Que a gente necessita disso. E que as outras pessoas também necessitam. Mas não é o único caminho. Tem vários livros Concordo. de autoajuda que ajuda, não é o caminho, mas ajuda. Então, assim, nós precisamos nos conhecer. Uma viagem que a gente faz sozinho ajuda demais conhecer outras culturas. Vou até contar um exemplo. Conheci em Ribeirão Pires um argentino. Aquela coisa do andar sozinho. Um cara me chamou de canto, falou, vem cá. Aí eu parei, tenho tempo livre mesmo. Foi lá. E o cara começou, ele se intitulou o psicólogo das ruas. E ele não sabia que eu era psicólogo com diploma. Aí ele começou a falar um monte de coisas filosóficas, etc. Aí ele falou, e aí, o que você faz? Eu sou psicólogo. Aí ele se escondeu e tal. Falei, nossa senhora. A gente ficou umas 3 horas conversando. No frio, na rua, papeando. Ele viajou para vários locais da América do Sul de bicicleta. Andarilho, assim, 20 anos fazendo isso. E naquela semana ele ia voltar para Argentina para ver a mãe dele, depois de 20 anos. Porque ele passou 20 anos viajando. Aí, assim, ele precisa de terapia? Assim, é legal, é bacana, mas o autoconhecimento que ele tinha de todas as vivências e experiências que ele teve era tão rico. Então, assim, a terapia, se você puder fazer, tiver acesso, tiver até curiosidade de ver como é que é, faça. É maravilhoso. Se você tiver um lar acolhedor e teve condições para se autoconhecer assim intimamente, que legal, maravilha. Você Existem necessita. psicólogos, provavelmente. É, pior que é. Mas assim, se você tem esse local e você se reconhece, que bom. Se você vai para uma igreja e você tem um padre, os padres são instruídos muito para isso. Né? Eu destaco o padre porque eles têm formação para isso. Então, assim, eles têm um acolhimento diferenciado, eles também têm uma escuta diferenciada que leva para outro caminho. E eles também propiciam autoconhecimento. Eu tenho uma cliente que toda vez ela traz uma passagem da Bíblia que é relacionada àquilo que eu acabei de dizer para ela.
Então o conhecimento está aí, de várias formas diferentes. A psicoterapia é uma delas. E se você tiver acesso, vem conhecer, com certeza. Mas existem várias formas. O que você necessita é de autoconhecimento. Concordo. Existe meditação, né? Nossa, Meditação tão bom. eu adoro, é uma coisa que eu uso comigo mesma. Eu sento na frente do espelho e converso comigo mesma. Eu converso pra caramba comigo mesma. Então Maravilhoso! eu faço uma autoterapia maravilhosa aqui comigo mesma. E eu até brinco, eu falo amigoterapia, né? Porque a gente conversar com um amigo que tem uma maturidade, que tem uma cabeça legal, cara, às vezes faz a gente enxergar tanta coisa, né, que a gente não tá percebendo. E um amigo é legal porque ele conhece, ele tá te vendo de fora, ele sabe a sua história, ele sabe a sua situação. Então ele vai olhar para você e vai falar, olha, tem isso, isso e isso, né? Então o amigo ele tem um poder legal aí de te trazer informações que um terapeuta ele só vai ter depois de um tempo de análise com você, para ele poder te conhecer, tirar ali as couraças, né, onde você esconde muita coisa, se blinda, né, para poder chegar no seu íntimo e ter ali referência sobre você. Então, é o que você falou, o autoconhecimento, ele é o mais importante. Isso é o que importa. Que linha que você vai usar? Aí tem algumas opções. Claro que a terapia a gente sabe que é a mais escolhida, é a mais escolhida mesmo. Fortemente E recomendo. fortemente recomendamos. E é o caminho que o pessoal mais tem um resultado satisfatório, né? Então o pessoal mais utiliza porque dá um maior resultado. Agora, algumas pessoas que já são mais evoluídas já conseguem fazer de outras maneiras e tá tudo certo. O importante é se conhecer, é ter um autoconhecimento mesmo, porque sabendo como você funciona, você consegue seguir sua vida de boas, né? Lidar com seus Exatamente. Então sentimentos, com a corra, tristeza, lidar com a já corre. tristeza, com o Corra desamparo. de quem te dá soluções. Para quem fala, resolva sua vida em 7 dias, corra. Me Você fala precisa essa se daí que eu vou conhecer. lá. Me fala onde que é isso aí, Bruno? Me indica que eu vou. Se Ai, no resolver minha vida WhatsApp em tem um. 7 dias, eu Ah, no tava Instagram tem um feliz. monte. Pessoas que Resolução. dão. Existe isso ainda? Você tá Ah, de existe. brincadeira. Mas Ah, é voltado pro lado espiritual, né? é voltado para qualquer Traga o seu coisa. amor de Tem, volta. tem gente que vende solução fácil para tudo. Eu vi outro dia, eu faço hipnose Medo. também, né? Na minha terapia. E aí, eu fui pesquisar no Google, né, para ver o que aparecia, tava lá. Faça 20 anos de terapia em 2 sessões. Você fala, ah, gente. E as pessoas, nossa, eu amei, eu adorei. Então, né, todo mundo que te vende Lavagem uma solução cerebral. muito fácil, corre. Porque se alguém te oferece autoconhecimento, de olha um espaço legal para você se conhecer, ok, experimenta. Se não, se a pessoa fala, eu vou te dar a solução, corre. Sempre. Corra. Nem tenta. Nem tenta para não cair na tentação. Só corre. Verdade, né? O pessoal vende umas coisas e o pessoal cai muito nisso, né? Manipulação em massa, eu falo isso. Para quem não sabe ainda, eu não assisto televisão aberta, não pega na minha casa, eu não ligo a antena na minha televisão. Minha televisão é Netflix, Amazon Prime, o Star agora, novo, Now. Eu não tenho TV aberta na minha casa, eu não assisto. Aí minha mãe fala, nossa, o mundo tá acabando e você não tá sabendo. Não tô, porque a senhora já me conta, já tá ótimo. A senhora já dá um resumo, eu já fico por dentro de tudo, pra que eu vou assistir? Porque, gente, é uma manipulação em massa. Você assiste a novela, é todo mundo um padrãozinho, sabe, é tudo muito rotulado, né? Tudo muito lúdico. E pelo amor de Deus, as pessoas acreditam. Isso eu tô chocada que as pessoas acreditam ainda nisso, né? Pelo amor de Deus, gente, que medo disso, sabe? Pelo amor de Deus, eu não consigo nem imaginar a pessoa contratando um negócio de vou mudar a sua vida em 7 dias. Olha, cursos eu vejo muito assim. Curso online, vendas de cursos. Olha, gente, se vocês me verem algum dia no futuro vendendo um curso que eu vou mudar a sua vida, pelo amor de Deus, não compre, porque não cabe a mim mudar a sua vida. Eu posso te dar ferramentas que eu usei, que funcionaram para mim, dicas do que eu fiz que funcionam para mim,
mas é você com você mesmo. Isso é uma frase que eu utilizo também nos meus atendimentos. É sempre você com você mesmo. Você é o único que sabe o que funciona para você. Então, para trabalhar sua tristeza, seu desamparo, seu desespero, é você quem vai saber o que funciona para você. A gente está aqui para falar o que a gente estudou e o que a gente aprendeu e o que funcionou. Mas quem vai fazer é você. Não acha que, nossa. Você pode escolher um terapeuta para fazer o tratamento, onde você vai ter uma empatia, uma confiança, beleza, mas o processo é teu. Saiba que o processo sempre vai ser teu, né, Bru? Exatamente, eu não sei nem o que falar depois da sua fala, foi perfeita Ai, meu demais. Deus. Fala um pouco, mas fala bonito, né? Tá vendo? Não foi Gente, pouco, mas foi bonito. gente, para você que já caiu em desamparo e sabe a dor que é da desilusão, do não conseguir, né, encontrar saídas em algum momento da sua vida, olha, se você saiu disso, comenta aqui como foi o seu processo, né, para outras pessoas que estejam passando por isso, que vão digitar aí desamparo e vão cair nesse vídeo, para que essas pessoas leiam e vejam, né, possam tentar alternativas que você fez e deu certo com você. De repente ela encontrou alguma coisa ali que funcione para ela. Porque eu conheço gente também que já fez terapia e não conseguiu. Por quê? Porque não se abriu, não se entregou, né? E ainda passa anos, então assim, você tem que evoluir. Então, se não tá funcionando, é porque tem alguma coisa bloqueada dentro de você. Você tá buscando ajuda, cada hora você busca uma coisa, busca e nada tá evoluindo, poxa, vamos ver isso com muito carinho, porque você tá muito, né, tá num desamparo muito profundo aí. Busque ajuda, né, busque boas ajudas, a gente também buscar o mais barato, que às vezes você vai, né, comprar gato por lebre. Então, tenha atenção para os seus sentimentos, né, Bru? Sim, é aquilo de quando a pessoa está em desespero, se qualquer pessoa que vem oferecendo muda sua vida, vai fazer, vai pagar muito para isso. Então essas pessoas são vulneráveis também por isso, a golpes, a charlatões. Ah, isso acontece tanto. Então, e cobram bastante, hein? Nossa, como cobram. Então, nós temos que entender aquilo que eu falei lá no começo, e é difícil de entender isso, reitero, que são oportunidades da gente, são convites que nós temos para olhar nossa própria vida e repensar algumas coisas. Mesmo a tristeza, que vai fazer essa análise mais cuidadosa do que foi que aconteceu, o desamparo, de o que está me faltando, que buraco é esse, porque nenhuma outra pessoa vai tapar o buraco para você. E se tapar, é igual a obra de prefeito, sabe? Teve lá um buraco na rua, que a rua é sua. Aí a pessoa vai e joga umas pedrinhas lá. Olha só, consertamos. Deu um ano, já tá com buraco de novo. É exatamente a mesma coisa. A relação é igual. Então, nós precisamos cuidar da nossa rua, da nossa estrada. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, porque ninguém vai cuidar pra gente. E por mais que a pessoa tenha boa vontade e ela tente tapar esse buraco, vai ser por tempo limitado. Porque ele é seu. O buraco é seu. Então é você que tem que mudar. Então, esse desamparo, essa tristeza, são convites para a gente se olhar com um pouco mais de carinho e fazer essa compreensão. E falar, a gente terceiriza, né? Ah, o outro me faz falta, o outro não faz o que eu quero, o outro não age como eu quero que ele haja. Então, se o incômodo é seu, a questão é sua. É Sempre, difícil né? ver isso? É difícil ver isso. Principalmente quando a gente tá no olho no furacão, né? A gente aqui com foninho, sentado, bonitinho, com terapia em dia, é lindo falar isso. Na hora, não é tão fácil. E aí a gente precisa de quê? Profissionais que te ajudem, ou de uma família, de um entorno que esteja saudável, que possa te dar um apoio emocional mínimo. E aí, além da família, é igual ao que eu falei, aquele grupo que você se sente pertencente também pode te dar um apoio emocional. Mas é muleta. Para o nosso pé quebrado, eles são muletas. A gente que tem que se autocurar para poder andar com as nossas próprias pernas.
Sim, tem que tomar muito cuidado, porque daí a pessoa às vezes ela vai buscar na religião algum amparo, aí ela chega lá, ó, o pastor ou qualquer outra religião impõe para ela ali um propósito e ela vai entrar achando que aquele propósito de 4 semanas vai mudar a vida dela. O problema é que se ela entra e não muda, aí ela cai num desamparo maior ainda, porque ela colocou a fé dela naquilo e não vai. Em nada que seja externo vai resolver. Você pode ir, como você falou, para usar de amuleta, para te dar uma segurada, para te dar um up. Mas não vai achando que aquilo ou aquele outro vai resolver o seu problema, porque não vai. Ele Posso pode ser falar só uma um frase perturbadora? conte, quero. Quanto mais cedo a esperança morre, mais fácil você muda. Vou escrever. Escreve aqui depois para mim, Bruno, para não esquecer. No Sim, comentário porque do nosso post. porque o que acontece? A esperança, ela mantém a esperança, não, as coisas vão mudar, as coisas vão mudar. Quando você aceita que as coisas são essas, é quando você olha suas possibilidades e aí você tem a chance de escolher, fazer novas escolhas para um caminho diferente. Porque quando você fica, não, vai mudar, você se mantém fixa numa ideia que, na maioria das vezes, não vai mudar. Na maioria das vezes. Porque, primeiro, não depende de você. Talvez não dependa. E se depender, você tá tão ali, as coisas vão mudar, que você precisa mudar de atitude. Você tá lá com a esperança, então não vai mudar. Exatamente. Se você Nossa, matar essa perfeito. esperança, por exemplo, para a pessoa que me mandou mensagem no Instagram da pergunta da live de hoje. Poxa, meus pais não querem me ajudar, meu marido não quer me ajudar, me sinto sozinha. No momento que você compreende isso, você fala, ok, então tudo depende de mim, eu não preciso esperar mais ninguém. Aí você tem tudo para mudar. Porque quando você tem que esperar a ajuda de fulano e de ciclano para mudar, você é dependente do outro. Se você fala, não, já que é só eu por mim, tem o peso da responsabilidade. Sim. Mas na hora que você entende isso, do mesmo jeito que isso é sufocante, quando a gente aprende a lidar, ele é absolutamente libertador, porque ninguém mais vai atrapalhar seu caminho, só você. Que lindo, ô live lindo. Olha, cada frase de impacto. Perfeito, Bruno, é isso mesmo. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente trabalhar o autoconhecimento, nos dar bases sólidas para cuidar de nós mesmos, amadurecer, né, no que precisamos, e aí sim, como seres humanos saudáveis e completos que somos, como adultos completos que somos, aí sim a gente pode se relacionar, né, de uma forma saudável, como as duas pessoas completas. E aí sim, quando vem a tristeza, vem o desamparo, o outro ele vai estar ali, ele vai querer te acolher, porque ele é seu parceiro, porque é uma troca, porque há reciprocidade. E não porque há uma necessidade, não porque é um filho que eu sou obrigado a amparar, porque é um dependente de mim. Então, o seu parceiro ele não é um dependente de você. Ele é o seu companheiro. Só que sim, se esse companheiro não está olhando para você, não está te amparando quando é necessário, por motivos reais e não fantasiosos da sua cabeça, aí você tem que repensar se esse é o relacionamento que você quer para você. Porque se você já comunicou para o outro que algo está faltando e esse outro não fez nada para suprir a sua necessidade nesse ponto em que é sim uma parceria, uma parte que ele precisaria te auxiliar ou estar ali com você porque ele é seu parceiro e tem coisas que só o parceiro pode fazer. Quando você está casado com alguém, só o outro pode transar com você. Então, tem coisas que não tem como. Você fala, ah, então tá, você não quer me dar atenção, vou conversar com uma amiga. Tem coisas que não dá. Então, se você já comunicou, você continua aí na solidão a dois, repense se é isso que você quer para você. Se você quer uma pessoa que no seu desamparo, ela vai correr ao invés de te acolher. Porque tá cheio de relacionamento assim. A mulher entra em desamparo, o cara foge. Né? Às vezes a mulher perde um filho, cai em total desamparo, o relacionamento acaba. Por quê? Porque o parceiro não dá conta de trabalhar o desamparo dele e auxiliar o parceiro. Então, sejam inteiros para quando o outro precisar de você,
você poder estender a mão falando, opa, vem cá que eu vou dar uma segurada. E quando você precisar, essa pessoa também vai vir e vai te acolher, vai te amparar. E aí é uma troca muito linda, né? Esse que é o amor, né? Que a gente fala, né? Um amor verdadeiro, um amor simples e puro, porque porque eu quero estar com você e não porque eu preciso estar com você, né, Bru? Muitos coraçõezinhos rolando aqui, coisa linda. Muito amor nessa live para todo mundo. É exatamente isso. É nesse caminho de a gente fala de relacionamentos, né? Porque todo mundo namora, é casado, enfim. Mas isso a gente consegue na família, nos grupos, nas igrejas. Nós precisamos dos outros, né? Nós sozinhos é complicado porque é nós contra o mundo. Então, quando a gente se sente pertencente a algo, ajuda bastante, né? Quando estou desamparado, preciso dos outros para me apoiar, como muleta, como a gente já disse, né? Como um auxílio. Empurrãozinho. Porque, senão a gente aprende a viver de muleta e acha que tem 3 pernas, né? Aí, aí complica, vive andando, mancando pro resto da vida, achando que tá doente para sempre e não está. Então, a gente precisa dos outros, mas nós precisamos, na maior parte do tempo, aguentar sozinhos. Para o outro ajudar quando ele estiver bem, para o entorno poder te ajudar quando estiver bem, porque é assim que funciona, é assim que funcionamos. Nós somos seres que precisamos aprender a viver sozinhos para conseguir viver em grupo. Perfeito. É exatamente isso. E para o pessoal aí que precisa, gente, se conhecer, tem uma coisa que é muito boa para o autoconhecimento também, que é estar sozinho. Se você não teve, nunca morou sozinho ou nunca ficou sozinho sem nenhum relacionamento afetivo, fique sozinho. Fique dentro da sua casa, você com você mesmo, dentro do seu quarto, onde você tiver a opção. Fique consigo mesmo, aprenda a fazer as coisas sozinho. Sair para comer sozinho, sair para passear sozinho. Conheça a sua companhia. Isso vai te ajudar bastante no autoconhecimento também. Bru, se você quiser fazer algumas considerações para a gente ir finalizando. E foi uma live muito boa, viu? Gostei Foi muito. incrível. E aquilo de não tenha medo dos seus sentimentos, especialmente a tristeza. Gente, a tristeza é tão gostosa. Pode parecer que não, mas é. Tristeza é boa. Todo sentimento é bom. Até os ruins estão ali para alguma coisa. De a raiva é para mudança, o medo é para perigos externos, o nojo é para perigos internos, para ingestão, envenenamento, esse tipo de coisa. A alegria é para comunicar satisfação e a tristeza para trazer esse equilíbrio. Então todos eles têm uma função específica. Então, se a gente se nega a senti-los, nós perdemos muito. Nós não somos completos. Então, se uma mulher se recusa a sentir raiva, que é o que acontece socialmente, porque mulher é feio sentir raiva, ela perde muita coisa. E o homem, como ele é socialmente, culturalmente ensinado a não sentir tristeza, é por isso que nós comumente somos menos empáticos, porque temos menos contato com a tristeza. Então, sim, permita-se sentir os sentimentos que vier. Fala, é feio. Sinta. Não, não é feio. Sinta o seu medo, sua tristeza, sua raiva. Sinta, permita-se, seja inteiro naquilo que você for fazer. Seja inteiro e não pela metade. Tem alguma música que fala isso, eu não lembro qual. É Verdade. isso. Linda. É isso mesmo. Ai, obrigada, Barreto. Fica salvo, depois você pode assistir, ou seja, não tem desculpa, depois você confere o vídeo. Vai estar aqui no Instagram salvo e vai estar no YouTube também, tá? Então você pode ir lá conferir, comentar e dar aí o seu feedback para nós. Mas é isso, gente. Repensem, né, os sentimentos de vocês, o que está acontecendo, o que está gerando essa tristeza, esse desamparo, se é real ou se é fantasioso, porque muitas vezes a gente sofre por uma coisa que nem aconteceu, né? Às vezes é uma fantasia da nossa cabeça e a gente está lá naquela ilusão, naquele desamparo, naquele desespero, que 90% aí não é real, né? Às vezes o nosso medo
E o medo é real, mas o desamparo e o desespero, não, né? Então, precisarem, estamos aí. Ficam nossos contatos para vocês, né, buscarem auxílio. E semana que vem estaremos aí. Semana que vem nós já escolhemos o tema. Então, lembra, Bru? A gente já deixou um tema Não. aqui engatilhado. Você falou o Corri. tema, está no meu WhatsApp, mas eu não lembro do tema, não. Depois de postar aqui, eu vou compartilhar com vocês, para vocês já ficarem ligadinhos, caminhar para quem tem interesse nesse conteúdo, nesse tema da semana que vem. E a gente fica à disposição. Agradecemos muito por vocês terem passado por aqui, por estarem assistindo, mesmo quem assista depois. Compartilhem, comentem, deem um feedback de vocês. E muito obrigado pela oportunidade que vocês estão dando para a gente estar aqui falando sobre isso com vocês. Né, Bru? Agradeço a todos que mandaram perguntas, que mandaram mensagens. Ainda bem, alguém mandou mensagem lá, então eu sempre vou procurar fazer uma caixinha de perguntas no dia para trazer algumas coisas para a live, porque eu acho interessante também. Enfim, obrigado. E já responde se esse é o melhor horário para a live, porque a tendência é a gente fixar nesse horário. Isso aí, iniciando às 18 horas. E sigam lá o perfil do Bru, eu sempre marco ele aqui. É um psicólogo que posta conteúdos maravilhosos, então sigam lá. Ele também faz conteúdos para nós aqui do Lapidando Mentes. A gente fechou essa parceria para ele fazer, porque ele tem muito conhecimento e a gente sempre precisa do outro. Então, Bru, preciso de você, preciso de todos os meus parceiros, todos os seguidores. Vamos juntos, gente, um ajudando o outro e juntos somos muito mais fortes. Então, um grande beijo para todos vocês. Uma ótima noite, uma ótima semana para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.